Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do Dica do Dia a Dia da Advocacia Familiarista. Eu estou tentando fazer aí pelo menos uma vez por semana um vídeo novo para vocês neste ano que entra em 2021. E temos muitas novidades, hein? Fora as lives que nós vamos ter também, né? Temos Dica do Dia a Dia que eu estou fazendo hoje e também nós temos as lives que nós vamos ter o primeiro seminário de Direito de Família e Sucessões que vai ser no final de janeiro, tá? Fique de olho aí nas mídias sociais, principalmente aí no meu Instagram, né? @NelsonChiqueCima e também aqui no meu canal do YouTube, Nelson Chiquecima, e também no Facebook, Nelson Sussumo Chiquecima. Fiquem de olho aí. Pessoal, antes de iniciar, gostaria que vocês se inscrevessem aí no meu canal, também acionassem o sininho para que vocês tenham as novidades, tá? do nosso canal, que nós vamos ter bastante neste ano, se Deus quiser, tá? Também não deixam de deixar aí o seu like no vídeo, que aí faz com que mais pessoas consigam assistir o vídeo, e compartilhem também, né? Colaborando aí com mais pessoas que consigam ter essas informações importantes no direito de família e sucessões. Bom, hoje o tema será adoção versus filiação socioafetiva, ou filiação socioafetiva versus adoção. Diferença entre esses dois institutos. Apesar que esses dois institutos, eles os dois têm a mesma finalidade, né? Que é atribuir paternidade ou maternidade, ou seja, a filiação. É uma família substituta, tá? Bom, a adoção já é mais antiga, é um instituto bem mais antigo que nós temos, que passou por diversas alterações, não é o caso aqui de falar, porque senão é uma aula praticamente de 1 hora, 2 horas que dá para falar sobre a questão da adoção. Mas sim a diferença dos dois institutos, que a finalidade é a mesma. Mas por que pedir adoção? Por que pedir filiação socioafetiva, uma ação de filiação socioafetiva? Então vou dar algumas dicas importantes, principalmente para o colega, né? O advogado que advoga na área de direito de família. Bom, primeiramente, a adoção, né, não precisa ter nenhum vínculo afetivo, né? Nenhum vínculo afetivo. É só seguir as regras da legislação, as regras da lei, né, que hoje nós seguimos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que teve diversas alterações, mas a adoção está lá, né? Depois nós vamos ver alguns artigos, vou mostrar para vocês aí com referência a um julgado do STJ importantíssimo, tá? E a filiação socioafetiva está dizendo, precisa ter o afeto, criação com pai e filho. E um tempo, né? É que esse tempo não está determinado pela legislação. Não se fala se você criou como se fosse seu filho durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos, 5 anos, 1 mês, 6 meses. Tem que ter pelo menos aí tem que ter uma boa fé, né? Tem que ter uma boa fé, isso é importante demais. E que realmente seja uma paternidade ou maternidade socioafetiva, tá? Então vou começar pela questão da filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva, a finalidade é um filho de criação, né? Ter os direitos e deveres iguais de um filho natural, aquele que é registrado. Tanto é verdade que o filho socioafetivo é possível registrar no cartório de registro civil e pessoas naturais, seja ela voluntariamente ou seja judicialmente, que eu vou mostrar os requisitos para essas duas situações, tá? Então precisa ter um vínculo de afeto. Eu costumo dizer, para que você tenha direito à filiação socioafetiva, precisa ter a fama e o trato, ou seja, a fama, a sociedade reconhece que eles viveram com o pai e filho, e também o trato, se tratavam com o pai e filho, mãe e filha, e assim por diante, né? Tratamento, ou pai, ou filho, e assim por diante. Tanto é verdade que se confunde muito a figura do padrasto e da madrasta com a filiação socioafetiva. Nem todo padrasto, nem toda madrasta é mãe socioafetiva ou pai socioafetivo. Nem todos. Tem padrasto que faz questão de falar que esse aqui é o enteado dele, né? Não é o filho dele, é um enteado dele. Mas, lógico, trata-se com muito respeito, até muitas vezes educa, né, esta criança. Mas tem padrasto ou madrasta que faz questão de falar, esse é meu filho. Esse é meu filho.
né? E trata como filho, o filho trata como pai, ou seja, o enteado trata ele ou ela como pai também, né? É recíproco esse tratamento, então se torna aí uma filiação socioafetiva. O principal é a fama e o trato. A fama, a sociedade reconhece esse vínculo e o trato se tratam desta forma, tá? Então não é porque é padrasto ou madrasta que vai ter um filho socioafetivo, não, né? Mas o importante é a convivência e como que se tratam durante esta convivência e durante esse período, esse vínculo. Importante? Sim, porque lá na frente, mesmo não havendo reconhecimento voluntário, é possível pedir judicialmente, tá? A filiação socioafetiva. Ah, para que eu vou pedir judicialmente? Porque para ter direitos assegurados, como, por exemplo, alimentos, se o filho for menor, né? Alimentos. Segundo, sucessão, direito ao sobrenome e assim por diante, tá? E assim por diante. Então, precisa ter a fama e o trato. Essa é a filiação socioafetiva. E nós temos alguns requisitos, que começa pelo provimento 63 do CNJ. Nós tínhamos o provimento 62, depois foi revogado e foi para o provimento 63 do CNJ. Um ano depois acabou mudando, alterando essa situação, tá? E alguns requisitos tiveram lá para a questão da filiação socioafetiva também, para o reconhecimento. Tiveram regras que está no provimento 63 e também o provimento 83 do CNJ. 83 CNJ. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. A paternidade socioafetiva ficou aqui, ó, tá? Provimento 63. Nós temos aqui alguns requisitos, ó. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Veja bem, assista até o final o vídeo, porque esse artigo foi alterado, tá? Hoje nós temos uma idade limite determinando que possa ser feita de forma voluntária, tá? Não é possível qualquer idade. Eu já vou mostrar no provimento 83 do CNJ que alterou essa situação e foi em 2019 o provimento 83, tá? Primeiro, parágrafo 1º. O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial, nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Praticamente os mesmos requisitos da adoção. Vou falar daqui a pouquinho. É mais simples, vamos dizer assim, tá? Parágrafo 2º. Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Mesmo requisito da adoção, tá? Da adoção. Tem que ser maior de idade para pedir a paternidade ou maternidade. Não pode ser menor de 18, tá? Parágrafo 3º. Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si e nem os ascendentes, ou seja, os avós não podem pedir a paternidade ou maternidade socioafetiva. E muitas vezes as pessoas me perguntaram já também se pode ou não. A regra é que não, né? E a legislação da adoção também não permite. Ou seja, o pai, o avô não pode adotar o seu neto, a avó não pode adotar sua neta também. Nem os irmãos, entre irmãos. Essa é a regra tanto para adoção como para paternidade ou maternidade socioafetiva. As mesmas regras, os requisitos da adoção praticamente aqui, tá? Mas tem algumas que estão mitigando aí. Inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco um julgado do STJ que foi num processo de adoção, tá? Não poderão, parágrafo 4º, desculpa, o pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido, para parecer de forma natural que é pai e filho, mãe e filha, né? Uma diferença mínima de idade de 16 anos, que também é a mesma regra da adoção, mas isto foi mitigado pelo STJ num caso concreto, tá? Que não tinha diferença mínima de idade e o STJ reconheceu a adoção. Então também é possível para a filiação socioafetiva. Veja bem, abriu-se um precedente. Não significa que isto virou regra. É um precedente. Mas fique até o final do vídeo, porque senão vocês não vão entender a conclusão desta aula aqui, tudo, tá? Bom, artigo 11, o reconhecimento da... Vocês viram os requisitos, né? Da filiação socioafetiva e também o mesmo requisito da adoção. Igual, tá? Artigo 11, desculpa. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda que diverso daquele em que foi lavrado assento, mediante a exibição de documento oficial de identificação com foto do requerente e da certidão de nascimento do filho
ambos em original e cópia sem constar do traslado menção à origem da filiação. Lógico, ou seja, na certidão de nascimento, né, vai constar aí o nome do pai ou mãe socioafetiva sem constar que existiu esse procedimento, tá? Aí veio o parágrafo primeiro. Antes disso, né? Será processado perante o oficial de registro civil e ações naturais, ainda que diverso daquele que foi lavrado o assento. Ou seja, a criança teve um assento lavrado no Tatuapé, por exemplo, né? No cartório de registro civil e pessoas naturais do Tatuapé. Porém, os pais socioafetivos moram, ou o pai ou a mãe socioafetiva, ou os dois, moram em Santana. Então, é possível fazer lá? Sim, está dizendo aqui que é possível, tá? Para primeiro, o registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente mediante coleta em termo próprio, por escrito particular, conforme o modelo constante no anexo. Tem um anexo aqui 6, tá? Sua qualificação e assinatura, além de proceder rigorosa conferência dos documentos pessoais. Parágrafo 2º, o registrador, ao conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento de identificação do requerente, juntamente com o termo assinado. Parágrafo 3º, constarão do termo, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, devendo o registrador colher as assinaturas do pai e da mãe do reconhecido, caso seja menor. A partir dos 12 anos também tem que ter a assinatura do menor, tá? A partir dos 12 anos tem que ter concordância desse menor. A coleta anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos, tá vendo? Deverá ser feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Parágrafo 6º, na falta da mãe ou do pai, do menor, na impossibilidade de manifestação válida deste ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local, hein? Tem que ser judicial, tá? Serão observadas as regras de tomar decisão, apoiada, outra situação aqui da curatela. Parágrafo 8º, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, desde que seguidos os demais trâmites previstos nesse provimento. Legal, eu faço muito reconhecimento de paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva para um planejamento patrimonial sucessório, bem como também é um filho socioafetivo, de fato, reconhecer por testamento, tá? Por testamento. A gente faz o reconhecimento. Morreu, praticamente vai ser aberto o testamento vai ser cumprido e lá vai estar reconhecido já o filho ou filha socioafetivo. Importantíssima essa parte aí também. Bom, olha o artigo 12. Suspeitando de fraude, falsidade de má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração de estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa. Lógico, né? Ele vai fundamentar a recusa. Tá parecendo que isso aqui tem rolo. Isso aqui, na verdade, vocês estão burlando a fila da adoção. Vocês querem já, tá? Por isso que foi alterado pelo provimento 83 do CNJ, tá? Foi alterado o artigo 10, que mudou a idade aí, tá? Artigo 3, a discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela sistemática estabelecida nesse provimento. Lógico, então se tiver um procedimento aí de adoção, já não vai ser, né? É mais filiação socioafetiva, por isso que eu estou falando a diferença aqui para vocês. Parágrafo único, o requerente deverá declarar o desconhecimento da existência de processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil. Bom, eu quero só falar essa parte do artigo 14, porque ele foi hoje explanado pelo CNJ com melhor clareza, tá? O artigo 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo de filiação, no assento de nascimento. Isso dava a entender que era possível ter a multiparentalidade, ou seja, 2 pais ou uma mãe, ou 2 mães e um pai, né? Reconhecendo voluntariamente no cartório de civil e pessoas naturais, tá? E o CNJ declarou que não pode, isso foi em 2019, não pode, tá? Não pode. Se for para inserir mais um, para incluir mais um pai, né? Essa situação é só para constar um pai ou mãe, ou seja, ele não tem pai nem mãe e entrou um sócio afetivo, tá? Agora, para constar mais um ou para tirar, precisa ser judicial. Isso que o CNJ mostrou, tá? Isso tudo eu explico melhor no meu curso
de filiação socioafetiva, que eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. Vou deixar o link abaixo desse vídeo. É bem em conta esse curso, bem tranquilo, acessível para vocês. Só de filiação socioafetiva, são 2 horas de aula, bem como as peças necessárias. Explico até a questão da filiação socioafetiva com efeito sucessório, né? Para também ter direito a propor uma ação já de cujo pai socioafetivo é falecido, entrar contra aí os herdeiros, tá? Na verdade, pós-mortem. É possível também, isso no meu curso, né? Eu mostro direitinho. Eu vou deixar o link para vocês do curso Filiação Socioafetiva, bem como vou deixar de um curso de oficina de família, que é um pouquinho maior, tem mais matérias, tá? Vou deixar os dois, vocês clicam ali e vejam qual é interessante para vocês, do valor, do preço e também do conteúdo, certo? Bom, então, estamos aqui, né? Artigo 15 e último, o reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. Lógico. Então, se existe um pai biológico que foi tirado, vamos dizer assim, tirado não, na verdade, foi inserido um pai socioafetivo e não tinha esse biológico, é possível entrar com uma investigação de paternidade? Sim, via judicial, discussão judicial com investigação de paternidade, certo? Bom, olha o que mudou aqui, ó. Já mudei para o provimento 83, ó. Então, o provimento 63, que eu falei agora o provimento 63, tá? Ele foi alterado pelo provimento 83, esse já é 83, ó. O artigo 10 passa a ter a seguinte redação: o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, ou seja, só para pessoas a partir dos 12 anos de idade, que pode ser feito o reconhecimento voluntário, tá? Voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Menor de 12 anos, judicial. Por isso que é importante esse curso que eu tenho aí na descrição abaixo aí desse vídeo, tá? Que fala tudo sobre isso. Inclusive, tem um modelo da peça para você propor esta ação, explicando para vocês passo a passo como faz, tá? Bom, muito bacana esta parte aí, sabe por quê? Porque acho que eu estou aqui supondo, tá? Supondo que essa alteração tem razão para não fraudar a adoção, né? Porque hoje a adoção nós temos fila, tudo, e tem aquela burocracia, formalidade, mas para não, vamos dizer assim, para fazer com que não tenha fraude. Por isso que demora a adoção, infelizmente, né? Então, pessoas que querem burlar e entrar com filiação socioafetiva, na verdade não entrar, né? Ir reconhecer voluntariamente, pronto, reconheci. Não precisa entrar com ação de adoção, né? Burlou a fila, né? É ruim, né? É ruim. Então, maior de 12 já é difícil alguém querer reconhecer, né? De forma de adoção, burlar a fila da adoção para menores acima de 12 anos de idade. 12 anos de idade acima já é mais difícil, né? Agora, menor sim, 2 anos de idade, 1 ano de idade, muita gente quer um filho adotivo, né? Infelizmente, as pessoas buscam as idades, né? Não deveriam, mas buscam as idades. Bom, entenderam? Acima de 12, não precisa, pode ser reconhecido de forma voluntária e com o consentimento desse menor com 12 anos de idade. Menor de 12, via judicial. Então, filiação socioafetiva para ser reconhecida tem que ser via judicial para menor de 12 anos de idade. Tá? Rapidamente, então, o parágrafo 1º, o registrador deverá atestar a existência de vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos corretos. Parágrafo 2º, o requerente demonstrará a afetividade por todos os meios em direitos admitidos, bem como por documentos tais como apontamento escolar como responsável ou representante do aluno, inscrição de pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar, vínculo de conjugalidade, diversos documentos. É uma prova praticamente judicial, tá? Casamento ou união estável com um ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias em celebração relevante, declaração de testemunhas com firma reconhecida ainda, olha só, tá? A ausência desses documentos pode impedir, sim, o registro voluntário. Esse para cima de 12 anos, hein? De 12 anos de idade. Voluntário lá no cartório de registro civil de pessoas naturais, não precisando de ação judicial e nem advogado. A ação judicial precisa de advogado, lógico, tá? Rapidamente aqui, ó. O restante ficou tudo igual, tá?
Ó, atendidos os requisitos, olha só que teve mais uma exigência aqui, tá? Mais uma exigência. Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento paternidade materna só se fez se gerar o seu consentimento, lógico, porque a partir dos 12, né, o voluntário, então a partir dos 12 precisa do consentimento desse filho socioafetivo. Olha o parágrafo 9º. Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. Ou seja, o Ministério Público vai dar o parecer aqui também, tá? Tem que dar um... Lógico, é menor, né? Menor, tá? Agora, se for maior, não tem problema, né? Não tem problema, tá? O registro da paternidade e maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade e maternidade socioafetiva, lógico, e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando seu expediente. É claro que pode ser recorrido, né, haver recurso perante a Corregedoria Geral de Justiça, tá? Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juiz competente para dirimi-la. Bom, essa é importante informação para a filiação socioafetiva. Agora, veja bem, rapidamente, na adoção, a adoção não precisa ter esse vínculo socioafetivo e comprovações, né? Principalmente aquela adoção unilateral. Aquela adoção que não é unilateral precisa ser via fila, né? Entrar na fila, fazer toda aquela formalidade que é bastante, né, exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como aquelas exigências daqueles requisitos também, tá? Mas não precisa estabelecer o vínculo socioafetivo. Agora, vamos falar da adoção unilateral. A adoção unilateral é aquela que o padrasto ou a madrasta quer também adotar o filho do seu cônjuge. Quer ter como filho e adota, tá? Bom, professor, mas não é melhor ser filho? Depende, porque se você casou e você já quer reconhecer como filho ou filha, o seu enteado ou enteada, tem que ser adoção, porque não houve nenhum vínculo afetivo ainda. Não houve, então é adoção, tá? Outra situação importante na adoção, que leva você a propor a adoção e não a filiação socioafetiva, foi o caso que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, num acórdão do STJ, que o casal, né, já vivia aí mais de 12 anos, juntos, e criou essa filha com 12 anos para cima. Hoje ela já tem 24, 25 anos, né, aproximadamente. E ele falou, é minha filha, então eu vou entrar com a adoção. Mas, professor, o senhor não falou que se tem um vínculo socioafetivo de 12 anos já, não daria para entrar com filiação socioafetiva? Sim, mas por que ele optou pela adoção? Optou pela adoção. Por quê? Porque, principalmente, quando ocorre a adoção, os vínculos biológicos do pai, os vínculos biológicos, que é do pai, cessam, ele sai. Na filiação socioafetiva, com o julgado que nós temos do STF, né, que a multiparentalidade imperou, ou seja, você pode entrar com um pai socioafetivo, mas vai manter o pai biológico, a não ser que o pai biológico não queira, né? Senão vai ter um debate sobre isso, vai ter contestação na ação e vai haver uma multiparentalidade, 2 pais e uma mãe. Já na adoção não, a adoção ela tira o pai biológico e entra o pai adotivo, nesse caso aí que eu quero comentar com a questão deste processo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, rapidamente, para nós finalizarmos, né? Já estamos já no horário, eu estou fazendo até um vídeo um pouquinho maior aí, ó. Vou só falar da ementa, né? Porque não tem como falar muito mais, ó. Ementa, recurso especial, ação de adoção unilateral de maior ajuizado pelo companheiro da genitora. Diferença mínima de idade entre o adotante e adotado. Mitigação, olha só, possibilidade. Olha só que coisa. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 41 do ECA, o padrasto ou a madrasta pode adotar o enteado durante a constância do casamento ou da união estável, ou até mesmo após, uma vez demonstrada a existência de liame socioafetivo consubstanciador de relação parental concretamente vivenciada pelas partes envolvidas de forma pública, contínua, estável e duradoura. Eu expliquei para vocês, tá? Vocês optaram pela adoção e não pela filiação socioafetiva. Hipótese em que o padrasto nascido em 20 de 3 de 80 requer a adoção de sua enteada nascida em 3 de 9 de 92, ou seja, 12 anos só, hein?
contando atualmente com 27 anos, não, 27 anos, falei 25, 27 anos, alegando exercer a paternidade afetiva desde os 13 anos da adotanda, momento em que iniciava a união estável com sua mãe biológica, 2 de novembro de 2006, pleito que se enquadra, portanto, na norma especial supracitada. Nada obstante, é certo que o deferimento da adoção reclama o atendimento a requisitos pessoais relativos ao adotante e ao adotado e formais. Entre os requisitos pessoais insere-se a exigência do adotante ser pelo menos 16 anos mais velho, e não é, só tem 12 anos de diferença, né? Mas mitigaram e foi concedido, tá? Essa adoção. 4. A ratio essência da referida imposição legal tem por base o princípio de que a adoção deve imitar a natureza, adoptio natura imitatur. Ou seja, a diferença de idade da adoção tem por escopo principalmente assegurar a semelhança com a filiação biológica, viabilizando o pleno desenvolvimento do afeto estritamente maternal ou paternal e, de outro lado, dificultando a utilização do instituto para motivos escusos, a exemplo da dissimulação de interesse sexual por menor de idade. Por isso tem a diferença mínima. Tá? 5. Extraindo-se o citado conteúdo social da norma e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, revela-se possível mitigar o requisito de diferença etária entre adotante e adotando maior de idade que defendem a existência de vínculo de paternidade socioafetiva consolidado há anos entre ambos em decorrência da união estável estabelecida entre o autor e a mãe biológica, que inclusive concorda com a adoção unilateral. Claro, precisa ter concordância de um, por isso que é adoção unilateral, né? Apesar de o adotante ser apenas 12 anos mais velho que aí, você consegue, não precisa entrar na adoção unilateral, é uma das situações que você não entra na fila da adoção, tá? Tem preferência, adoção unilateral. A mãe está dando para o padrasto a filha, né? O pai está concedendo a filiação para a madrasta, por exemplo, tá? Apesar de o adotante ser apenas 12 anos mais velho, que a adotanda verifica-se que a hipótese não corresponde a pedido de adoção anterior à consolidação de uma relação paterno-filial, o que, em linha de princípio, justificaria a observância rigorosa do requisito legal, ou seja, não daria. À luz da causa de pedir, deduzida na inicial de adoção, não se constata o objetivo de se instituir uma família artificial, mediante o desvirtuamento da ordem natural das coisas, tampouco de se criar situação jurídica capaz de causar prejuízo psicológico à adotanda, mas sim um intuito de tornar oficial a filiação baseada no afeto emanado de convivência familiar estável e qualificada. 8. Nesse quadro, uma vez concebido o afeto como o elemento relevante para o estabelecimento da paternidade e à luz das especificidades narradas na exordial, o pedido de adoção deduzido pelo padrasto com o consentimento da adotanda e de sua mãe biológica, atualmente esposa do autor, não poderia ter sido indeferido sem a instrução probatória, ou seja, o juiz lá de início já indeferiu a inicial, porque faltou o requisito de 16 anos, e nem teve a questão comprobatória, porque ele queria mostrar afetividade. Eu entendo até o juiz de primeira instância e até o tribunal, que também negou, né? Porque se for para ser sócio-afetivo, por que não entrou com uma ação de filiação sócio-afetiva? Mas o interesse dele parece aqui que queria tirar o pai biológico. Então, para tirar o pai biológico é muito mais simples a adoção, tá? O efeito é o mesmo, tá? Conselheiro adotando é de sua mãe biológica. Não poder ter sido indeferido sem instrução probatória, né? Relevando-se cabível, portanto, a mitigação do requisito de diferença mínima de idade previsto no parágrafo 3º do artigo 42 do ECA, recurso especial provido. Lógico que não vou falar todo o recurso aqui, só falei da ementa. Bom, atingiu o que eles queriam. Por quê? Era voltar para a primeira instância e agora fazer a comprovação, né, de que há uma sócio-afetividade, que é uma família mesmo, e a adoção deverá ser concluída com certeza aí, tá? E vão ter todos os direitos e deveres, seja o padrasto, que agora vai ser pai, como a enteada, que agora vai ser filha, todos os direitos e deveres que seriam um filho biológico, tá? Alimentos, sucessão, sobrenome e assim por diante, tá? Então, essa é a diferença principal, tá? A diferença principal entre a filiação socioafetiva e a adoção unilateral é que existem situações de efeitos diferentes, como, por exemplo, a questão da multiparentalidade. Se você não quer que fique o pai biológico ou a mãe biológica, nesse caso era o pai biológico, tá? Tem que ser
proposta de adoção para tirar, porque ele tira os vínculos biológicos daquele que está saindo, tá? Já na filiação socioafetiva, muito possível vai manter o pai biológico se ele quiser manter a paternidade, tá? E vai ficar lá e vai ser multiparental. Então essa é a diferença principal aí do pedido de adoção natural ou do pedido de filiação socioafetiva. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam aí, compartilhem esse vídeo, que na próxima semana tem mais. Obrigado e até lá, hein? Valeu, pessoal. Um abraço.